programa Argumento está ouvindo senadores para fazerem uma análise do processo de eleições 2014. E nessa edição você é convidado nosso para acompanhar a opinião do senador Odaci Soares. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Estamos aqui já na expectativa do começo da propaganda eleitoral e da campanha do segundo turno, que vai eleger presidente da República, em alguns estados, governador. Qual a expectativa do senhor para esse debate? O senhor acha que vai ser uma oportunidade da gente ver confronto de ideias? Corremos o risco de ver um embate mais pessoal? Qual é a sua expectativa? Olha, pela experiência da política brasileira, eu acho que nós vamos ter as duas coisas. Um embate de ideias e um embate pessoal também com o currículo de cada um, que naturalmente os currículos vão ser expostos à opinião pública. Eu acho até que é positivo isso. O eleitor precisa saber qual é a trajetória do seu candidato ou dos candidatos, porque isso facilita a escolha, facilita o momento de votar, orienta o eleitor pela trajetória curricular, pelos locais por onde o candidato passou na sua vida privada, na sua vida pública, e também pelas ideias que são fundamentais, principalmente num país como o nosso, que vive momentos difíceis. O Brasil é um país que vive uma crise fiscal muito grande, vive uma crise econômica muito grande, vive uma crise financeira muito grande, uma crise monetária com a inflação lá em cima. Então, eu acho que o momento é adequado para que essa discussão se realize. Senador, a gente viu nesse primeiro turno o aumento do número de legendas de partidos menores aqui no Congresso Nacional. Isso faz com que, foi o que me ocorreu quando o senhor falava, isso faz com que esse currículo e as ideias de cada candidato fique mais importante, uma vez que a ideia dos partidos acaba diluída no meio de tantos partidos, tantas legendas? Olha, na realidade, eu acho que eu já disse isso aqui, os partidos, os programas partidários do Brasil não têm nenhuma importância. Se elabora um programa partidário, ou se elabora uma doutrina, se elabora princípios apenas para registro no TSE. E depois os partidos ficam à vontade para caminhar na direção que resolve caminhar, apoiar candidatos que resolvem apoiar por meros interesses conjunturais, de modo que esse fato de os partidos não terem identidade programática, não terem identidade doutrinária, não terem identidade ideológica, faz com que esse número de pequenos partidos tenha aumentado consideravelmente nos últimos tempos. De modo que uma reforma política, uma reforma da legislação eleitoral, uma reforma partidária, tem que considerar a essencialidade do programa. Mas para isso se precisaria adotar outros critérios na formatação de uma reforma política que levasse a obrigação o filiado, o candidato, a seguir a doutrina do partido ou o programa partidário. No Brasil, o programa não vale nada, é um mero adereço na hora do registro dos partidos no TSE. Cláusula de barreira foi outra discussão que voltou a aparecer depois do resultado das eleições para senadores e deputados. O senhor acha que há necessidade de algum mecanismo que faça essa triagem? Eu sempre fui favorável à cláusula de barreira, que foi derrubada, acho que pelo TSE, salvo engano. Foi. Eu acho que foi um erro. Eu acho que a cláusula de barreira seria um bom começo para se tentar unificar melhor os programas partidários e as doutrinas partidárias. Então, você vê o seguinte, nesse momento agora mesmo, você vê essa migração de partidos para um candidato ou para outro candidato, sem nenhuma identidade de programa, sem nenhuma identidade intelectual, sem nenhuma identidade ideológica, doutrinária, o que quer que seja. Fica circunstancial, né? E o eleitor também, por sua vez, às vezes, ele, por sua vez, também não está preocupado com isso. Ele vota de acordo com... Alguns votam de acordo com as ideias do candidato, a maioria não vota. Então, mas essa reforma política, reforma partidária, levaria isso obrigatoriamente. E a cláusula de barreira seria fundamental para que nós começássemos um processo de renovação da legislação eleitoral, da legislação partidária, de modo que o Brasil pudesse melhorar do ponto de vista da democracia, nesse aspecto que é fundamental, que são exatamente os partidos políticos. Porque sem partido político você não tem democracia, você não tem república, você não tem nada. Você não estrutura essa representação. O senhor acha que E dá identidade a ela. É. O PP, que é o meu partido, precisa ter uma identidade perante o eleitor, precisa representar interesses da sociedade claramente, sem ter nenhum constrangimento por isso. O PT, por sua vez, tem que fazer a mesma coisa, o PSDB tem que fazer a mesma coisa, sem que isso leve a qualquer tipo de constrangimento. Isso facilita a opção do eleitor em relação aos seus problemas e às suas questões. Eu acho que começa por aí também.
Senador, o senhor acha que nós vamos ter ambiente em 2015 para se pensar ou se realizar efetivamente uma reforma eleitoral e partidária? Olha, eu acho que uma reforma eleitoral e partidária tem que se realizar em pequenas doses, porque se nós formos levar para uma grande reforma, nós não vamos chegar a lugar nenhum jamais. Então nós temos que começar pela cláusula de barreira, temos que democratizar os partidos políticos, o comando dos partidos políticos, a organização partidária hoje ela está muito monopolizada por grupos ou grupelhos que se apoderaram dos partidos e utilizam os partidos de acordo com seus interesses pessoais. Então é uma reforma política no Brasil, uma macro-reforma, ela teria muitas dificuldades em ser realizada, em ser implementada de uma vez só. Eu acho que nós temos que partir para pílulas de reforma, por pílulas. Começa pela renovação da cláusula de barreira e para outros mecanismos que já estão representados em projetos aqui no Congresso Nacional. Senadora, a gente viu também uma ausência do eleitor nesse primeiro turno. O índice de ausência foi muito grande, assim como de votos em branco e nulos, né? Abrangendo mais de um quarto do total dos eleitores. Como é que o senhor vê esse número? O senhor se surpreendeu com ele? Já achava que era esperado pelas manifestações de junho de 2013? Como é que o senhor interpreta essa informação? Em uma certa ocasião, eu fiz um levantamento sobre exatamente o comparecimento do eleitor nas eleições para o Congresso Nacional. E verifiquei que a média era praticamente a mesma ao longo do tempo, de 45 para cá. Mas nesta eleição, a abstenção, voto nulos e brancos, foi muito grande. É como você disse, foi representativa, essa ausência foi representativa de um sentimento que precisa ser explorado, que precisa ser identificado. Eu não sei se as manifestações levaram a isso. Nós precisaríamos de um levantamento sociológico, um levantamento objetivo do ponto de vista da sociologia, para identificar as causas disso. O fato é que esse fenômeno que aconteceu nessas eleições, ele precisa ser realmente identificado, analisado, estudado, para que não se repita nas próximas eleições. Porque, senão, a meu ver, isso vai levar ao voto facultativo. A não obrigatoriedade do voto. Se o eleitor, por sua vez, se ele mesmo se ausenta do processo eleitoral, na realidade é um voto facultativo. Outra coisa que leva também ao voto, a ausência do eleitor, é essa multa ridícula a que ele é submetido. Você não vai votar, paga R$3. Não, é mais caro ir lá pagar do que o preço, o valor da multa. Exato, então né? essa multa ridícula leva também a isso. O fato é que esse fenômeno, esse fato que aconteceu nesta eleição em relação a todos os estados, não foi apenas no plano federal, em Rondônia foi a mesma coisa, na maioria dos estados foi a mesma coisa. Então, isso precisa ser analisado, discutido e refletido para que, na próxima eleição, esse fato não se repita mais. O senhor é favorável ao voto obrigatório? Sou. Por quê? Porque eu acho que é uma maneira de se instruir o eleitor sobre os seus direitos e os seus deveres. Eu acho que o eleitor precisa participar da vida nacional. E votar e ser votado é uma maneira, através da qual ele participa da vida do seu país. Porque se ele não vota, veja bem, se eu amanhã voto a favor do voto facultativo, aquele eleitor que não vota, ele não pode ser votado, nem deve ser votado. Se ele não tem interesse em votar, por que ele deveria ser votado? Então, essa questão não é uma questão simples. Não. Porque também o voto facultativo traz perda de direitos para aqueles que não votam. Mas não melhora a qualidade de quem está participando do processo? Isso não ajuda a manter votando pessoas que estão mais inteiradas e mais interessadas na política? Mas é difícil. Como é que você vai localizar quem são essas pessoas? São as que vão à urna. Pois é, mas é mais difícil você fazer isso. Então, eu acho que o voto devia continuar obrigatório até que nós pudéssemos alcançar um patamar que pudesse levar a essa situação de participação facultativa do eleitor no momento das eleições. Eu sou a favor do voto obrigatório porque eu acho que ele é uma maneira de se melhorar a qualidade, ao contrário, de se melhorar a qualidade do voto. É o exercício. O exercício permanente das eleições, de se votar, que leva à melhoria da qualidade do voto e na reflexão melhor do eleitor em relação aos problemas da sua cidade, do seu estado e do país. Eu acho que não tem outra forma melhor do que votar, votar e votar e votar sempre. Tanto é que você, em todo canto hoje, até nos colégios, você para escolher um conselho de uma escola de primeiro grau, se vota. Se você obriga os pais e os mestres a votarem, se você obriga os funcionários das universidades a votarem no seu reitor, por que você vai desobrigar o eleitor de votar no dia das eleições? Para finalizar a nossa entrevista, senador, o que o senhor aconselha o eleitor?
como que ele deve proceder, que critérios ele deve usar para fazer essa escolha no segundo turno do presidente da República? Eu acho que é o exercício da vida política dos candidatos. Qual é a trajetória dos candidatos? Você tem que analisar a trajetória dos candidatos. Por onde ele andou, o que ele andou fazendo na sua vida política, na sua vida como gestor, na sua vida como deputado, como senador, como governador, como presidente da República. Tem que ser analisado isso. E o eleitor tem que refletir sobre isso e sobre os problemas que o país enfrenta, que o seu país enfrenta, e quem está mais preparado para enfrentar esses desafios. E enfrentar de maneira que não recaia o enfrentamento dos desafios, não recaia sobre a população pobre. Porque a coisa mais fácil no Brasil é você resolver o problema fiscal. Mas a solução do problema fiscal passa pelo desemprego, a inflação baixa passa pelo desemprego, passa pela desaceleração da economia, passa pela redução da atividade econômica do país. Se passa, você tem que encontrar mecanismos, porque esse fato vai gerar consequências danosas para exatamente as classes mais pobres da população. A questão fiscal no Brasil, que vem sendo muito debatida, ela precisa ser enfrentada pelo eleitor para saber quais são os caminhos que os candidatos têm para enfrentar a questão fiscal. A questão do equilíbrio das contas públicas. Se o Estado vai gastar menos, o Brasil tem que gastar menos. Todos os candidatos do Brasil têm que gastar menos a partir do próximo ano. Vai gastar menos aonde? No social, na infraestrutura, no custeio, vai gastar menos aonde? Então, todas essas questões têm que ser observadas. Bolsa Família, o candidato vai melhorar o Bolsa Família, vai tornar uma política de Estado, mas melhorando, mantendo. Então, eu acho que o momento é de reflexão sobre tudo isso. Quem tem mais condição de transformar o Brasil no país que ele deve ser, no país grandioso e imenso, desenvolvido que ele é e que precisa ser. Eu acho que é o currículo, competência, vivência e a clareza nas atitudes que ele vai tomar quando estiver no governo. Porque a coisa mais fácil do mundo é você partir para a política de equilíbrio fiscal para demitir, para cortar investimentos na área social, na educação, na saúde, e deixando, às vezes, o custeio na infraestrutura do país. Então, eu acho que o eleitor tem que ter essa consciência de olhar para esses pontos. Muito obrigada, senador, pela sua presença no nosso programa. Obrigado a você. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões e críticas para o número de telefone e endereço eletrônico que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.